Fala pessoal, tudo bem? Dr. Marcos aqui. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like, que a gente faz tudo isso aqui com o maior carinho. Eu estou gravando esse vídeo porque depois que eu falei a respeito do salário de médico aqui no Canadá, um monte de gente me perguntou e eu vou novamente dividir minha tela com vocês, vou mostrar uns dados interessantes e aí você tira suas próprias conclusões para saber se vale a pena ou não tentar uma vida de médico aqui no Canadá. Eu também poderia falar sobre os Estados Unidos, embora não esteja lá, mas a compensação para os médicos americanos e a própria saúde americana é bem diferente da canadense. Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, esse aqui é um site que talvez não seja o site oficial do governo, acho que não é mesmo, mas foi o site que tem as informações mais atualizadas, foi atualizado faz nem 20 dias, então acho que dá para ter uma ideia. Então, qual que é o título aqui dessa matéria? Quais são os trabalhos no Canadá que são mais bem pagos? Então, 20 ocupações aqui no Canadá que pagam mais de 300 mil dólares por ano. Vamos dar uma olhada na lista. Eu acho que não vou por toda a lista, porque tem 20 aqui, acho que vai ser muita coisa. Então, o número 1 aqui é CFO. Para quem não sabe, CFO é um cargo de diretoria, talvez quase já presidente da empresa, que é Chief Financial Officer. Então, é como se fosse uma espécie de vice-presidente. E, obviamente, por conta disso, o salário é gigantesco. Agora, ainda aqui para o segundo lugar, aí já começa os médicos. Eles estão colocando aqui como Medical Microbiologist, que até é uma coisa impressionante, porque eu nem esperava que fosse uma profissão que ganhasse tanto. E aí, em terceiro lugar, aí sim, o CEO da empresa. Engraçado que a pessoa que mexe com as finanças acaba ganhando mais do que o próprio CEO de uma empresa. Daí para frente, vocês vão ver que é só médico. Então, eles colocam aqui, radiologista, ganhando 360 mil dólares por ano. Obviamente que isso não é líquido, né? Isso é bruto. O médico precisa pagar imposto de renda como qualquer outra pessoa e, com certeza, o valor líquido que o médico, que um radiologista aqui no caso recebe é muito menor do que isso. Continuando aqui na lista, você tem o oftalmologista, que também tem uma média salarial muito alta, que vai de 160 mil, 400 mil dólares por ano, né? Isso média, né? Pediatras e depois obstetras e ginecologista, oncologista e aí Professor of Medicine, que seria um professor. Então, assim, qual que é o décimo aqui? É o Prime Minister. Esse aqui, para quem não sabe, é o primeiro-ministro aqui do Canadá, que ganha uma nota, ó, ganha 345, esse aqui o nome dele é Trudeau, e ele é atual primeiro-ministro. Então, assim, mais da metade, eu acho, das 10 profissões que mais ganham aqui no Canadá, elas são profissões relacionadas à área médica, né? E aí a gente pode fazer uma comparação. Eu achei interessante essa matéria aqui do LinkedIn, embora seja de 2017, dá para a gente ter uma ideia de quais são as profissões que mais ganham, só que aí nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eles colocam um resumo de algumas informações dessa matéria. E, por exemplo, aqui, ó, o emprego que mais ganha é cirurgião ortopédico nos Estados Unidos, 450 mil dólares por ano, que é uma bolada. E aí, quando você coloca aqui, ó, essa informação aqui é interessante. Dos 20 empregos que pagam melhor nos Estados Unidos, 8 deles são médicos, né, que ganham mais que 300 mil dólares por ano. E como é esperado aqui na América do Norte, o cirurgião ortopédico ele ganha mais que 400 mil dólares por ano, que é uma nota. Então olha só que interessante aqui, ó. Quais são os empregos que mais ganham? Cirurgião ortopédico, cardiologista, radiologista, cirurgião plástico, anestesiologista, médico de emergencista, né? Então assim, você vê aqui que nas primeiras posições, todos médicos, né? E isso é uma coisa que é muito legal aqui na América do Norte, que infelizmente a gente não vê muito no Brasil. Por quê? Esse gráfico aqui, eu vou baixar aqui rapidinho, esse gráfico aqui, ele mostra uma coisa bem interessante, que é a média de salário, isso é overall, né? Então assim, de uma forma genérica, nos Estados Unidos, comparado com o quanto de estudo que a pessoa tem. Então, quando você começa a ver aqui, por exemplo, Bachelor Degree seria como se fosse uma faculdade, né, no Brasil, uma faculdade qualquer. Aí depois você vai para Masters, que seria o mestrado, Research Doctorate, que seria o PhD ou o doutorado no Brasil, aí Doctor of Law, que seria os advogados, né, com o exame da ordem, poderia fazer uma comparação com o Brasil, aí depois MBA e depois MBA, uma faixa bem maior, Doctor of Medicine. Para quem não sabe o que significa MD,
que os médicos norte-americanos eles colocam MD, é Medical Doctor. Aqui na América do Norte, medicina é considerada uma pós-graduação, né? Então você tem que fazer uma faculdade antes, aí depois faz uma segunda faculdade, que é a faculdade de medicina, e é considerado uma pós-graduação. Então, assim, eu gosto muito da ideia de quanto mais você estuda, maior são as suas projeções salariais, porque isso acaba sendo justo. Uma pessoa que estudou muito mais, ele agrega muito mais valor para a sociedade, para a economia, e consequentemente ela ganha mais.